Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, A Degradação e a Restauração da Igreja. Sexta-feira, ler com oração 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Amar a palavra e respirar a obra do ministério. Conforme a revelação de Apocalipse, a história da igreja teve início com a igreja em Éfeso, Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. A igreja começou bem sob a liderança do apóstolo Pedro. Em seguida, ela prosperou grandemente quando esteve sob a condução do apóstolo Paulo, chamado por Deus para completar toda a revelação da economia de Deus, isto é, do plano de Deus para a sua igreja no Novo Testamento. Todavia, nem todos perceberam que a preciosa palavra falada por Paulo, na verdade, era a palavra de Deus e não a dele. Foi aquela palavra que fez a obra de Deus. Infelizmente, em sua época, muitas outras palavras foram oferecidas às igrejas, tanto pelos judaizantes como por aqueles influenciados pela filosofia grega. Todos eles competiam com Paulo e queriam tirar as pessoas das igrejas para seguirem a si. Isso trouxe muito prejuízo à igreja. Mesmo assim, o evangelho, por intermédio de Paulo, prosperou até o mundo ocidental. Por isso, Paulo escreveu a seu cooperador Timóteo: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. É como se ele dissesse: não ensinem diferentemente daquilo que tenho ensinado, pois este falar que lhes tenho transmitido produz a economia de Deus na fé. É a palavra profética de Deus para dar direção à igreja. Esses outros ensinamentos, além de distraí-los, não produzem a obra de Deus, antes só promovem discussões. Versículo 4. As palavras que concorriam com o falar profético de Paulo eram fábulas, mitos judaicos e tradições passadas de geração em geração, que só promovem discussões. O Senhor está voltando e não estamos na igreja para discutir, mas para promover a economia de Deus na fé. Não temos mais tempo para perder. Vamos executar a obra de Deus e fazer sua vontade. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Paulo afirmou isso porque alguns poderiam dizer que ele era ambicioso e queria ter exclusividade. Foi nesse contexto que o apóstolo abriu seu coração. Ele não era político, não devia favores a ninguém, não buscava agradar a homens, mas era fiel a Deus e à comissão dele recebida. Paulo admoestou-os firmemente, com vistas ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Mesmo que alguns interpretassem erroneamente suas palavras, ele não tinha medo, pois era fiel ao que o Senhor lhe ordenara a falar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6 diz: Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. A expressão loquacidade frívola significa palavras inúteis, conversas vazias, que nada produzem. Naquele tempo, alguns pretendiam passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Versículo 7. Os falsos mestres nem sabiam do que estavam falando.
Paulo, porém, sabia, e suas palavras visavam salvar a igreja da iminente degradação que estava em curso. Enquanto preso em Roma, Paulo precisava contar com alguém de sua confiança para ajudar a igreja em Filipos, que necessitava de apoio. Por isso disse que esperava mandar-lhes Timóteo o mais breve possível, porque a ninguém mais tinha de igual sentimento que cuidasse dos interesses deles. Àquela altura, Timóteo era o único cooperador de Paulo, de sua total confiança, pois não servia intencionado em seus próprios interesses. Timóteo tinha um caráter provado. Ele respirava o que Paulo respirava, era seu cúmplice. No final de seu ministério, Paulo disse que todos da Ásia o haviam abandonado, citando inclusive Fígelo e Hermógenes, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Após 2 anos ensinando na Ásia, preparando e formando obreiros e cooperadores, quando mais precisou de companheiros, Paulo ficou só, podendo contar apenas com Timóteo. Hoje o Espírito Santo está formando um grande grupo de Timóteos, composto de homens e mulheres que respiram o mesmo encargo do apóstolo, desejam trazer o Senhor de volta e realizam sua vontade. Portanto, vamos andar bem perto uns dos outros, pois esta obra não é de homens, é do Senhor, e Ele conta com a justa cooperação de todos os membros de seu corpo. Pergunta de hoje: por que a igreja se desviou da direção de Deus? Jesus é o Senhor. Teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem ter.